boa noite, pessoal. Conforme eu conversei com vocês na última segunda-feira, a gente teve um probleminha técnico na transmissão da live. Foi um problema técnico causado por mim, que na hora que eu programei a configuração aqui do YouTube para fazer a nossa live, eu programei de uma maneira errada e que na hora de fazer a live acontecer, eu não consegui fazer o vídeo ir pro ar, né? Então eu prometi para vocês via chat que eu ia gravar um vídeo como se fosse a live e colocar para vocês para a gente falar desse tema tão sério que é ter um sócio. Nós termos uma sociedade. Isso pode mexer tanto com a nossa vida profissional, quanto com a nossa vida empresarial e também com a vida dos nossos funcionários. Tanto que, para não perder o pique da live, eu tô gravando esse vídeo, mas eu vou gravar sem cortes, eu vou gravar sem qualquer tipo de edição, que é justamente para manter esse clima da live, com os erros, com as gaguejadas e tudo mais. E aí eu pergunto para vocês que estão assistindo o vídeo agora gravado, né? Se você tem ou se você já teve um sócio. Ah, mas se você ainda não tem ou não teve um sócio, você trabalha numa empresa, você é funcionário, você pode pensar assim, esse vídeo não é para mim, porque afinal de contas eu não lido com o problema da sociedade no dia a dia. Pois é, você lida sim, porque se você trabalha numa empresa em que a sociedade não anda muito bem, isso faz com que a sua vida profissional, com que a gestão da equipe também não vá muito bem. Então, quando a gente tem uma sociedade, que essa sociedade ela está em conflito, ela pode prejudicar não só o desempenho da empresa, mas ela também pode prejudicar muito o desempenho da equipe. As equipes podem ter problemas profissionais quando você não está indo muito bem com o seu sócio. Agora, por que as sociedades elas não dão certo, né? O que acontece? Que a gente começa tudo bem e aí tudo parece que se quebra no meio aí, de uma hora para outra a sociedade começa a não dar certo. Antes de falar sobre isso, eu quero trazer um pouco essa questão dos funcionários, o quanto isso é complicado quando você tem um sócio, você não está se dando bem com o sócio, e o que acontece com a equipe nisso. A sua equipe, você pode até achar que esse conflito entre você e o seu sócio não está aparecendo, ninguém está percebendo, mas eu vou lhe dizer uma coisa, a sua equipe está percebendo sim. E os funcionários, eles ficam bastante divididos, porque eles não sabem se eles ficam do lado de um, se eles ficam do lado de outro, eles não sabem muito bem que decisão tomar, e aí essa insegurança, ela prejudica muito a produtividade deles. E uma outra coisa, ao perceber essa desavença entre os sócios, o seu funcionário pode acabar também se aproveitando um pouco disso, sabe? Ah, o fulano não vai deixar, mas eu vou esperar ele sair e vou pedir pro ciclano, porque daí ele vai deixar e daí, como eles não estão se falando muito, né, a situação deles tá meio assim, o outro não vai vir falar comigo. Então, quer dizer, como é confuso, eu sei o que eu coloquei agora, mas mostrar que a equipe pode se prejudicar, mas vocês também podem se prejudicar na relação com a equipe. Então, hoje vamos aprofundar mais um pouquinho no porquê que as sociedades, elas não dão certo. E aí eu vou trazer o primeiro ponto para vocês, porque a gente não entende, às vezes, que a sociedade ela é um casamento. Então, ela é um casamento, e pra gente casar, né, normalmente a gente namora, a gente noiva, a gente vai conhecer a família do noivo, a gente vai conhecer toda a história do noivo ou da noiva, e só depois que a gente casa. E o que acontece quando a gente forma uma sociedade? Às vezes a gente não faz isso. Principalmente numa empresa pequena, principalmente numa startup, a gente está com pressa daquele projeto, daquilo que a gente está tão afim de colocar no mercado, a gente quer colocar isso logo e a gente não toma os cuidados com a sociedade que a gente toma com o casamento.
Oh, mas peraí, para eu casar, às vezes eu namoro 4, 5 anos, será que eu vou ter que fazer isso com uma sociedade também? Não, não vai precisar namorar 4 ou 5 anos, mas vai precisar namorar. E é sobre esse namoro que eu propus esse bate-papo para vocês hoje. Mesmo essa live está sendo gravada, ela deixa de ser live, né? Ela se torna um vídeo gravado mais informal. Eu vou pedir a vocês que vocês deixem as perguntas aqui nos comentários, porque eu vou olhar os comentários e eu vou responder para vocês as dúvidas que tanto esse vídeo pode ter gerado para vocês, quanto dúvidas que vocês já tenham com relação à sociedade, e eu possa ajudar vocês com o trabalho que eu venho fazendo com empresas, com profissionais, já faz um pouquinho de tempo. Agora, em março, a gente vai completar 7 anos de consultoria, de processos de coaching e outros serviços ligados à gestão de pessoas e gestão de equipes. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse namoro entre sócios, né? Do namoro, do noivado e depois que ele vem um casamento. Ah, mas eu já conheço bem o meu sócio, é meu pai, é meu irmão, é meu cunhado. A cunhado o pessoal não gosta muito, né? Mas é meu pai, é meu irmão, então eu não preciso namorar, porque eu conheço desde que eu era criança. É uma pessoa que eu confio. Então, gente, mesmo sendo parente, mesmo sendo amigo de infância, essa relação ela muda. Ela deixou de ser a relação pai-filho, ela deixou de ser a relação mãe-filha, irmãos, irmãs, deixou de ser a relação melhores amigos de infância, e ela entra num outro patamar, essa relação. Ela entra num patamar de uma sociedade. Vocês vão viver algo diferente, um ambiente, uma realidade diferente, um relacionamento diferente. Então, ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu melhor amigo, pode te trazer uma segurança muito grande no que a gente fala de confiança. Ah, não vai me roubar, eu sei que é honesto, mas não quer dizer que ele vai ser um bom sócio para vocês. E muitas sociedades começam assim: é meu pai, é o suficiente para ser sócio, é minha mãe, é suficiente para ser sócio, minha melhor amiga é suficiente para ser sócio. E aí você perde o sócio, a empresa vai pro brejo e você perde também o seu melhor amigo, ou o almoço de domingo fica aquele climão horroroso. Então vamos trabalhar também tudo isso hoje dentro do que eu chamei do casamento da sociedade. O que a gente faz? A gente, às vezes, monta uma sociedade com essa pressa. Esse casamento é como se fosse um casamento em Las Vegas. Alguém já foi num casamento em Las Vegas? Vocês sabem como funciona um casamento em Las Vegas? Então eu vou contar para vocês. Las Vegas é aquela cidade das luzes, dos cenários, onde tudo é construído, onde você pode ser o que você quiser, onde você pode imaginar o que você quiser. E os casamentos em Las Vegas, eles se dão assim. Você vai lá num cassino, num restaurante, todo cheio de luzes e tal, com a sua melhor roupa. Aí você encontra aí o seu parceiro, né? No caso a gente tá falando aqui, né, do futuro sócio. E ele também, ele tá lá com a melhor roupa dele, num palco, num lugar todo iluminado, todo chique, todo cheio de coisas. E você, em 24 horas, você pode se casar com ele. E se bobear, quem pode fazer o casamento de vocês é o Elvis Presley. Então, Las Vegas é aquela cidade onde tudo está travestido de bonito, onde as pessoas estão mostrando a sua melhor fantasia. E eu falei para vocês, o casamento pode ser realizado em 24 horas e você pode ter um cara vestido de Elvis Presley realizando o seu casamento. Então, o que acontece, gente? Não tem aquele conhecimento, você se casa com uma ilusão, com alguém que você achou bonito, com alguém que você achou interessante, que tem aquilo que você imaginava, que você imagina que tem aquilo que você imaginava, que você sentiu uma atração e você vai lá e se torna sócio. Ai, mas será que é tão assim, é uma coisa tão irresponsável assim? Eu não quero chamar de irresponsável não, porque se a gente falar em irresponsabilidade, né, falta de responsabilidade, nós estamos partindo para um julgamento das pessoas. Então eu quero falar em pressa, em vontade de querer dar certo logo. E aí a gente acaba fazendo um casamento em Las Vegas. A nossa sociedade se transforma num casamento em Las Vegas, né? Ela nasce de um casamento em Las Vegas. Agora que vocês já entenderam um pouquinho
o que é esse casamento em Las Vegas que destrói tantas sociedades, a gente vai falar um pouquinho do que a gente pode fazer para selecionar o nosso sócio. E veja, quando eu falei do casamento em Las Vegas, eu não estou excluindo gente que se conhece faz tempo, não. Por quê? Porque estamos colocando uma relação com outro tipo de papel. Então, vamos ainda comparar com o casamento? Amigos de infância, né, que vão se casar. Eles passam pela fase do namoro, eles passam pela fase do noivado. Pode ser um pouco mais breve, mas passam para poder ter certeza de que eles vão se casar. Então, vamos aí falando desse casamento, né? O que acontece? Muitas suposições são feitas quando nós sentamos para falar de uma sociedade. Nós supomos muita coisa, né, muitas suposições, e nós fazemos uma quantidade menor de acordos que nós deveríamos fazer. E eu não estou falando daquele contrato oficial que o advogado faz, não é isso. São os acordos de dia a dia que a gente não faz e que a gente acredita que é óbvio, ou se eu penso assim, o outro também pensa assim, isso acaba destruindo a nossa empresa no dia a dia. Não se discute muita coisa naquela vontade de lançar o produto, naquela vontade de começar a vender o serviço, ou até na necessidade também, porque muita gente acaba ficando desempregado e às vezes não tem um contrato formal, não tem uma CLT, sai sem uma indenização e aí desesperadamente precisa fazer a sua empresa dar certo, arrumar esse sócio para dividir as despesas, para fazer a sua empresa dar certo. E aí não se discute tudo que tem que se discutir, os acordos não são feitos e se monta uma sociedade muito em cima de uma expectativa, de uma necessidade, uma vontade de dar certo, do que efetivamente uma sociedade com bases sólidas, com uma fundação para que essa sociedade dê certo. Tem vários alinhamentos que eles não são feitos. De vez em quando vocês vão dar uma olhadinha aqui, né, para dar uma consultada na minha colinha, ou vocês acham que eu decorei tudo isso aqui que eu vou falar para vocês? Mesmo nos vídeos ao vivo, a gente tem, não exatamente o que a gente vai falar, como o pessoal fala no Jornal na TV, mas a gente tem um papelzinho aqui, né, uma colinha aqui que tem alguns indicadores dos temas que se vai tratar. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o processo seletivo de sócio. Peraí, eu vou fazer um processo seletivo de sócio? Vai! Até porque esse processo seletivo de sócio, se a gente olhar, ele precisa ser muito mais rigoroso do que um processo seletivo de funcionário. Porque o funcionário você contrata, ele não deu certo, você manda embora. Você chega de um dia para o outro, pode mandar ele embora, paga os direitos dele e tal, manda embora. Sócio, você não manda embora assim, não. Sociedade para se desfazer tem toda uma questão jurídica, tem toda uma questão estrutural que ela é muito mais complexa do que você mandar embora um funcionário. Você manda embora um funcionário hoje, daqui a pouco tempo, você já pode contratar outro para substituir. A sociedade é um negócio bem mais complexo. Então, se você faz processo seletivo para contratar funcionário, por que não fazer um processo seletivo para contratar o seu sócio? Mas e aí, o que é esse processo seletivo? Eu digo para vocês, às vezes até vale a pena você chamar um profissional, você chamar uma consultoria, você chamar um coach de negócios, para poder ajudar você a escolher o seu sócio, ou mesmo que você já esteja pensando em algum parente, em algum amigo, em alguém que você acredita que possa ser seu sócio, para fazer todo esse trabalho de alinhamento, para ver se efetivamente vocês têm condições de tocar uma sociedade para frente, ou se as coisas correm o risco de dar errado no meio do caminho. Sempre vai ter o risco de dar errado, mas vamos minimizar esse risco. Então, esse é um ponto interessante de você ter realmente uma pessoa para fazer esse alinhamento. Seja se a sua sociedade vai começar agora, ou se você está tendo conflitos, você não fez esse alinhamento antes, né? Esse processo não foi feito antes,
você pode pegar a sua sociedade em andamento e fazer sim esse alinhamento, fazer esses ajustes antes que você chegue num tipo de conflito que não vai dar mais para continuar, antes de você chegar ao ponto de que o divórcio seja inevitável. Então, vamos lá, vamos começar ali bem de uma coisa básica. Você já puxou, antes de fazer sua sociedade, quem já tem a sociedade, ou quem vai fazer uma sociedade e ainda não formalizou, você já puxou a ficha jurídica do seu sócio? Sim. CPF dele? Você sabe se ele tem empresas abertas que ele não fechou? Você sabe se empresas que ele teve antes de ser seu sócio estão devendo alguma coisa na praça? Você sabe se ele tem dívidas de INSS ou com antigos funcionários? Você sabe se ele tem algum processo criminal? Você sabe se ele tem alguma dívida de pensão alimentícia? Você sabe o que já aconteceu na vida pregressa jurídica desse seu funcionário? Você sabe se ele tem acusação de algum antigo cliente de não ter prestado serviço? Então, gente, olhar a ficha jurídica do seu sócio é a primeira coisa que você precisa fazer. Ah, mas é meu amigo. Ah, gente, pode ser seu amigo, mas tem muita coisa que não se conta nem para os amigos. Então, dá uma olhadinha, mesmo que seja parente, mesmo que seja amigo. Primeiro ponto, dá uma olhada na situação jurídica do seu sócio, porque de repente, dependendo de que tipo de problema jurídico que ele possa vir a ter, a sua empresa pode entrar no rolo. Então, puxar a ficha jurídica, e olha, você pode fazer uma coisa extremamente simples, tem um site chamado, você pode contratar um advogado, que isso é o melhor, até para fazer toda a parte documental dessa sociedade, é sempre bom ter um advogado. Eu não estou falando do consultor que vai fazer um alinhamento comportamental entre vocês, eu estou falando do advogado para fazer essa parte jurídica. E se você mesmo, antes de chamar um advogado, se quiser dar uma olhadinha geral, você pega um site chamado Jus Brasil, que é o site da Justiça Brasileira, e joga o CPF, o nome e CPF do seu sócio. Você vai saber quantos processos ele está envolvido e que tipo de processos. Outro ponto, gente, é traçar um perfil comportamental do seu sócio. Para isso, você vai precisar de um profissional especializado. É o que a gente chama do assessment. A gente que trabalha com recursos humanos, com coaching, tá? A gente trabalha com várias ferramentas de assessments. Tem algumas mais conhecidas, outras não. Arrumar aqui outras não tão conhecidas assim, mas são essas ferramentas que fazem perfil comportamental. Não é testinho de Facebook, não. São ferramentas mais profundas, onde você tem um especialista que analisa isso para entender o quê? Se o perfil profissional do seu sócio, que envolve a parte comportamental principalmente, se vai ter um alinhamento com o seu perfil. Então, o quanto vocês vão apresentar de semelhanças, o quanto as diferenças entre vocês vão ser complementares ou vocês vão ter diferenças conflitantes, porque são coisas diferentes. As diferenças complementares, elas são muito interessantes, porque uma encaixa ali com a outra e vocês vão prestar um serviço ou vender um produto muito melhor. Mas quando nós estamos falando de diferenças conflitantes, vocês vão precisar resolver isso para que a sociedade de vocês ande. E isso aparece muito no perfil. Mas eu conheço, eu bato o olho na pessoa. Não, você não sabe. Um perfil profissional, ele pode ajudar muito vocês antes da sociedade se formar, vocês já perceberem aonde vocês vão ter pontos de conflito, onde vocês vão ter pontos de complementaridade. E se vocês têm muita coisa igual, pode ser que essa sociedade fique incompleta, porque se muitas coisas vocês são iguais, provavelmente vocês também sejam iguais no que falta. E aí a sociedade vai ficar com um buraco. Então, a ficha jurídica e o perfil comportamental, um perfil profissional. Verificado isso, será que já precisa fazer uma sociedade? Será que vocês não podem fazer um experimento? Vocês pegam um projeto para tocar juntos. Peguem um cliente, mesmo que seja um cliente pro bono, um cliente que vai pagar pouco, até por ser o primeiro cliente de vocês. E antes de colocar toda aquela papelada, antes de contratar funcionário e tudo mais, façam um projeto juntos.
para vocês entenderem como vocês se comportam juntos. Como é que vocês se comportam diante do cliente? Como é que vocês se comportam diante de adversidades? Um projeto, 2 projetos juntos, antes de efetivamente colocar uma sociedade. Sabe, é aquela coisa assim de experimentar, de morar um pouquinho junto antes de casar. Acho que é mais ou menos isso. Outra coisa, às vezes você já é amigo do seu sócio, né, da sua sócia, ou às vezes você não é amigo, vocês ficam amigos com a sociedade andando, é extremamente natural, às vezes vão até viajar juntos, os cônjuges acabam ficando amigos também, os filhos às vezes são da mesma idade, então você pode ter uma relação muito bacana, aí vinda dessa sociedade, uma relação pessoal ou uma relação pessoal que, tomados os devidos cuidados, pode se transformar numa sociedade muito bacana. A questão é você saber separar isso. Gente, vocês precisam ter a hora para falar de trabalho e vocês precisam ter a hora para a vida pessoal, caso as famílias se conheçam, ou até se seja uma empresa familiar, porque nós estamos falando aqui que às vezes você tem marido e mulher que são sócios. Então, eles convivem 24 horas por dia juntos. A gente vai fazer um vídeo também sobre pequenas empresas familiares. Mas, vamos olhar. Olha, estão ouvindo? Falei, gente, que hoje é um vídeo gravado, mas é um vídeo gravado com jeitão de live. Quem ouviu o cachorro latir aí no fundo, peço desculpas para vocês. Não estou gravando aqui do meu escritório aqui de casa. E repetindo para vocês, eu decidi não fazer corte nesse vídeo, porque ele está substituindo uma live. Então, eu quero que ele tenha um jeitão de live, né? Sem cortes. Mas voltando ao que a gente estava falando, nós vamos falar dessa questão da vida pessoal e da vida profissional. Então, separar, gente. Vão as duas famílias se encontrar para um almoço no domingo, uma coisa assim. Gente, é almoço no domingo. Aí na hora você tá encontrando esse teu amigo, que já era amigo antes de ser sócio, ou se tornou amigo depois da sociedade. Ou mesmo se é marido e mulher. Separa, gente. Porque se você não separa a vida pessoal da vida profissional, principalmente empresa familiar, vai dar briga. E aí, quando dá briga na empresa familiar, a ruptura, ela é em 2 pontos, porque ela é a ruptura tanto na empresa e ela acaba sendo a ruptura na família. Ou às vezes você acaba tendo que fazer a ruptura na empresa antes de ter a ruptura na família. Então vamos tomar esse cuidado de separar. Tem horário para cada coisa e preferencialmente local para cada coisa. Mas o meu escritório é em casa. Então separa um aposento da sua casa. Isso a gente já falou sobre home office, tanto numa live quanto num vídeo gravado que eu fiz sobre home office. Nós falamos muito de você ter uma área da sua casa separada. Então se a sua empresa, principalmente quando ela é de prestação de serviços, ela é na sua casa e o seu sócio, seu cônjuge, separem o local. Nossa, isso se torna mais fundamental ainda, né? Deixar a família do lado de fora. E outra coisa, gente, a gente pensa muito na sociedade de fazer um contrato social. Sim, aquele contrato que a gente chama de advogado, que é fundamental, precisa colocar lá na junta comercial, tirar o CNPJ. Mas existe um outro documento que ele não é o contrato social e que ele é extremamente importante de ser feito, que é o alinhamento entre vocês. Então, nesse documento de alinhamento, vocês vão colocar uma série de itens que juridicamente às vezes não tem valor nenhum, mas é colocar por escrito exatamente como vocês vão trabalhar. Então, por a comparação dos perfis, aonde vocês vão se completar e onde existem os riscos aí de vocês terem algum tipo de conflito. E nesse momento que vocês veem onde vocês se completam e aonde vocês têm algum tipo de conflito, é o momento que vocês vão fazer o acordo das responsabilidades. Então, se você tem um sócio, mesmo que seja 50%, mas esse sócio entende muito mais de finanças do que você, e você entende muito mais de vendas do que ele, então o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vocês vão discutir tudo, vocês vão conversar tudo, só que aí bate num eu acho.
Aí fica 50-50. O cara que manja de finanças e o que não manja, eles estão discordando. O cara que manja de vendas e o outro que não manja, eles estão discordando. Então, nesse momento, isso é importante, você ter um acordo, você ter algo escrito formalizando isso. Como falei, às vezes não tem valor jurídico nenhum, mas é aquele valor de estar oficializado. Isso pode parecer bobagem, mas faz uma diferença danada. Mas se você entende de finanças e eu não, vamos fazer um acordo que num eventual embate entre nós, como você é o especialista, a palavra final pode ser sua, a palavra final vai ser sua. Como eu conheço mais de técnica de vendas do que você pode me questionar, você pode discordar, a gente vai discutir, debater uma série de coisas. Mas no momento de um impasse, eu sou mais especialista na área de vendas do que você, então a palavra final vai ser minha na hora de um desempate. Por que a gente não pode... Ó, o cachorro de novo. Por que a gente não pode combinar isso verbalmente só? Por escrito faz diferença. Até porque o que está lá por escrito você pode consultar. O que você combinou verbalmente, a nossa memória engana. Cada um ouviu de um jeito, cada um entendeu de um jeito, e aí você pode te dizer até que isso não foi combinado. E quando você vai colocando isso por escrito, tem alguns documentos, tem uns formatos de documentos de acordo de sociedade que são... exatamente para se colocar esses pontos, vocês já vão tirando as dúvidas e prevendo possíveis problemas que possam acontecer. Então, essa definição dentro da empresa dos papéis e responsabilidades. Os papéis e responsabilidades, eles vão além de dizer você cuida da área comercial e eu cuido da área financeira, ou você cuida da área de produção e eu cuido da área de marketing. Não. Vocês vão precisar definir isso mais detalhadamente, o que significa cuidar de cada coisa. E lembrar que em alguns momentos a especialidade de um pode se sobrepor à do outro até na prestação de serviços. Então vamos pensar aqui num escritório de advocacia. Um escritório de advocacia onde você tem um advogado trabalhista e um advogado criminal. Isso dá muita confusão quando começa a aparecer um monte de processo trabalhista e aí aquele sócio trabalhista, ele olha e fala assim, mas eu estou sustentando aquele cara, porque não está vindo quase nenhum processo criminal. Só que não, às vezes não é desse jeito. Às vezes você tá lá se dedicando às causas trabalhistas, que elas vieram mais fortemente, e esse seu sócio, ele tá fazendo uma série de outras coisas, ou ele pode fazer uma série de outras coisas, que elas têm tanto valor para a empresa, mas que não são especialmente prestar o serviço diretamente para o cliente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Pegando ainda o escritório de advocacia. Vocês têm planejamento financeiro, vocês têm que vender, vocês têm área de marketing, vocês têm uma série de coisas. E, de repente, enquanto você está lá, o advogado trabalhista, porque nesse semestre a quantidade de causas trabalhistas ela foi muito maior do que a quantidade de causas criminais, enquanto você está lá nas audiências, fazendo suas defesas e tal, ele pode estar cuidando de uma série de coisas que vocês talvez tivessem que contratar alguém para cuidar. Então, o financeiro de vocês está em ordem, vocês estão com um trabalho de marketing super legal, ele está saindo para vender o escritório de vocês, e aí, mas só você está indo para as audiências, você pode olhar para aquele teu sócio como se ele não estivesse trabalhando. Então, esse é um outro ponto, gente, que as sociedades não percebem, e isso é muito importante, é valorizar o trabalho burocrático, valorizar o trabalho de gestão, até pensar em se computar as horas que você está lá trabalhando com as causas trabalhistas e o seu sócio está trabalhando no financeiro, nas vendas e tal. Quando vocês trazem isso em horas, tá? Isso está registrado, mesmo que seja numa planilha, uma coisa assim, vocês começam a comparar, esse teu sócio que você está achando que não está fazendo nada, que você está sustentando, esse teu sócio, ele está trabalhando muito mais do que você imagina e fazendo economia para o escritório. Então, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente mapeia as responsabilidades, quando a gente define ali os papéis, esse ponto, essa percepção, ela é importante.
Que não é só porque você não tá lá na ponta, que o teu sócio não tá lá na ponta, na verdade, naquele momento, esse teu sócio não tá trabalhando. E aquele sócio que ficou cuidando de toda a parte, sei lá, de vendas, de marketing, burocracia, uma série de coisas, ele fica super magoado com razão. Então, esses são pontos, gente, que a gente deixa passar batido no dia a dia, mas eles são super importantes na hora de tocar uma sociedade, tocar o dia a dia dessa sociedade. E outros pontos que vocês precisam alinhar também antes de começar a sair por aí atendendo o cliente. Como é que vocês se comportam diante de alguns pontos? Por exemplo, calote de cliente. Assim, se você vai ter uma empresa e nunca vai tomar um calote, né? Somzinho de fundo do cachorro de novo aí, e nunca vai tomar um calote, você tá muito enganado, você vai tomar um calote. E aí, o que fazer diante disso? Porque às vezes você é aquele profissional, aquele sócio que acredita que não, deixa quieto, o cara não pagou, mas não vamos cobrar porque ele pode sair falando mal da gente. E o teu sócio acha que não. O teu sócio acha que assim, não pagou, atrasou, a justiça neles. Então, esse é um tipo de coisa que vocês precisam conversar. Não precisa esperar o calote acontecer. Porque quando o calote acontece e ele é grande, os ânimos vão estar acirrados, as emoções vão estar à flor da pele. Então, se vocês já não têm, vocês já não sabem como o outro funciona com relação a isso, vocês vão descobrir isso na hora que o negócio está quente, o conflito ele vai ser muito maior. E aí, voltando à questão dos processos operacionais também. Como é que vocês vão fazer essa divisão dos processos operacionais ou alternância dos processos operacionais? Que não, aí essa coisa do dia a dia, porque a gente não olha na sociedade. E às vezes você ainda não tem um empregado para fazer isso. Outra coisa também, gente, captação de clientes. Qual é o sistema que vocês vão definir de captação de clientes? Qual dos sócios captar clientes? Ele vai ter uma comissão em cima disso? Se você tem uma pessoa que é responsável pela área de vendas e a outra não, mas a gente sabe que, principalmente pequena empresa, todo mundo tem que sair para vender. Se você não gosta de vender, não gosta de gerir pessoas e não gosta de mexer com a parte financeira e tal, a gente não tem uma empresa. Ah, mas eu vou contratar um funcionário para fazer isso. Se você não supervisionar, se você não acompanhar, esse funcionário vai fazer o que ele quiser. Como dizia minha mãe, para saber mandar tem que saber fazer. Hoje não é tão assim, mas pelo menos um pouquinho, pelo menos uma noção a gente precisa ter. Mas voltando aqui à questão da sociedade. Então, são essas pequenas coisas que não se conversa antes e se tornam um problemão, porque costumam aparecer num momento mais emergencial, costumam aparecer num momento de temperatura mais alta nessa sociedade. E que a gente estava falando do trabalho burocrático, né? Eu gosto muito de falar isso, de vocês colocarem um valor nesse trabalho burocrático. Então, se um de vocês fecha o caixa, ou se o outro de vocês organiza os processos, se um de vocês faz as postagens nas redes sociais, gente, computem isso como horas trabalhadas. Porque se vocês não estivessem fazendo isso, vocês vão ter que contratar alguém. Então, valorize o seu sócio que faz isso. Que faz esse trabalho burocrático, ou um trabalho que não é especificamente o core, né, a prestação direta de serviço de vocês. Então, planilhinha computando horas trabalhadas não mata ninguém, principalmente no começo da sociedade, quando vocês ainda estão experimentando como é morar juntos. Por isso que eu falei para vocês da questão de projetos. Quando você começa a sociedade fazendo 1 ou 2 projetos, você já vai aparando essas arestas. Outro ponto que começa a trazer também muitos problemas na sociedade são atividades individuais e que às vezes foram geradas pela empresa. Vamos pegar aqui, a gente falou do escritório de advocacia, mas vamos pegar uma outra área agora para a gente abranger. Vocês têm uma empresa de comunicação.
uma empresa de comunicação e marketing. E aí estão tocando uma agência de comunicação e marketing e tal, e o seu sócio vai dar um curso sobre isso numa associação. Ele é chamado para dar um curso de dicas básicas de comunicação e marketing para, sei lá, profissionais de RH, profissionais da área administrativa. Gente, essa é uma atividade individual do seu sócio ou é uma atividade da empresa? Isso é um rolo, gente, danado. Tá? Esse curso que esse seu sócio vai dar é um curso que ele vai ficar com todo o dinheiro para ele, ou vocês vão dividir, esse dinheiro vai entrar para a empresa. Ele montou o curso sozinho, ele vai dar o curso sozinho, mas por outro lado, provavelmente ele tenha sido convidado para dar esse curso, porque a empresa já está se tornando conhecida. Como é que fica? Como é que vocês vão desenrolar essa história? Se ele passa a dar um curso ou passa a ter alguma atividade dele, que nem sempre poderia ser exercida por vocês dois, ou de repente um de vocês não gosta dessa história de dar curso, alguma coisa assim. Isso é uma atividade que vai ficar para ele, ou é uma atividade que vai vir para a empresa? E aí, o quanto ele vai deixar de se dedicar à empresa para se dedicar a essa atividade. Então, esses são acordos, gente. Mas isso pode não acontecer. Isso se chama desdobramento individual de trabalho. Então, esse é um ponto que nesse documento que eu falei para vocês, que não é o contrato social, mas é o acordo, vamos dizer assim, de procedimento, o acordo de cultura, o acordo de gestão que vocês têm, que é importante sim, ele está registrado. Esse tipo de coisa já pode ser previsto. E aí vocês já têm uma política de como lidar com esse tipo de coisa. E outra coisa, gente, a gente pensa às vezes, eu quero ter uma empresa, eu quero ter deixar de ser empregado, ser empreendedor, porque eu quero liberdade. Excelente, ótimo, mas assim, liberdade em termos, porque se você tem um sócio, você precisa sim dar satisfação para o seu sócio, principalmente quando a empresa está no começo. E dá satisfação, inclusive, do quanto você trabalhou. A gente está falando sobre isso. E importante lembrar que vocês têm um cliente que é o principal de todos, que é a própria empresa de vocês. Então, reuniões semanais entre os sócios para falar, tanto para dar satisfação mesmo, olha, essa semana eu fiz isso, o outro fala, essa semana eu fiz aquilo, e aí vocês medem um pouco resultados que vocês trouxeram, dedicação que vocês trouxeram, e tiram com isso qualquer dúvida de eu acho que o outro não está trabalhando, porque às vezes quando a gente não mostra para o nosso sócio tudo que a gente fez, ele pode achar que a gente não está trabalhando. Ele pode não perceber alguns ganhos da empresa, que esses ganhos sejam a partir de alguma atividade que você fez, aí focando principalmente na burocracia, ou se você tem uma pessoa que vai trazer as vendas, vamos dizer, e aí ele só traz cliente, você trouxe um cliente que só vai trazer 10 mil reais para a nossa empresa, mas quando você não tem essas reuniões periódicas para um entender exatamente o que o outro está fazendo, você pode pensar que o seu sócio foi lá, conversou um dia, 5 minutos com uma pessoa e trouxe esse contrato. E às vezes ele está há 6 meses trabalhando nisso. Então essa reunião semanal, onde efetivamente vocês vão sim dar a satisfação do que vocês fizeram, vocês vão planejar, um vai saber o que o outro está fazendo. Agenda compartilhada é fundamental. Você precisa sim saber onde seu sócio está e ele precisa sim saber onde você está. Então, quando a gente fala de liberdade, quando a gente tem uma sociedade, é uma liberdade em termos, mesmo quando você é empresário sozinho, é uma liberdade em termos de que você tem a relação com o cliente. Mas na sociedade, você tem sim uma pessoa para quem você deve satisfação, principalmente nos primeiros anos da sociedade, enquanto ela ainda não está consolidada. Talvez no começo você pode até medir, como eu falei para vocês um pouco, as horas trabalhadas. E uma coisa que vocês têm que ter em mente, gente, é que um dia essa sociedade pode acabar. E se essa sociedade acabar, como é que vai ficar a divisão?
de bens. Então, às vezes você tem uma ideia que é muito interessante, ou você traz um projeto que você já tinha antes para essa sociedade. Nesse acordo de vocês, para quem fica isso? Porque é fácil, quando você fala, a gente comprou móvel, a gente alugou um escritório, isso é muito fácil dividir. Agora, serviços que vocês criaram juntos. Ou então você já tinha ideia de um projeto que você aplicava ou nunca aplicou e você trouxe. Ah, mas não é meu, eu que tive a ideia, eu trouxe uma ideia. Sim, só que esse teu sócio te ajudou a construir. Se não fosse a estrutura da empresa, você não conseguiria realizar. Então, são coisas que são importantes, mesmo que vocês não tenham isso extremamente definido, mas propriedades intelectuais, de ideias que vocês têm, como é que isso fica? Se você já tem uma ideia inicial de como isso vai ficar numa eventual separação de sociedade, quando, porventura, a sociedade acaba se separando, esse conflito não é que ele não exista, mas ele fica um pouco menor. E lembrando, gente, tudo que a gente está conversando é um acordo por escrito. Existem modelos de acordo, você tem profissionais que podem ajudar vocês a fazer essa mediação da sociedade, mesmo tanto quando a sociedade está no começo, quando a sociedade também ela está em conflito, já mesmo sendo uma sociedade mais antiga. E eu quero falar um pouco para vocês também dos riscos de algumas situações que eu chamo de situações especiais. Às vezes, os sócios, eles não têm a mesma dedicação para a empresa. Então, às vezes você tem uma sociedade em que um dos sócios tem um emprego fixo e esse negócio é o segundo negócio, a segunda fonte de renda dele. E o outro sócio tem esse negócio como a fonte principal de sustento, né? A fonte principal de renda. Essa é uma situação bastante delicada, porque você tem diferentes níveis de dependência da empresa. Então, pode ser que você tenha diferentes níveis de dedicação. Então, quando um sócio tem um emprego, talvez ele não dê a mesma importância, não trate com a mesma relevância no momento que a empresa tá passando por uma crise, porque ali é a renda extra dele. Para aquele sócio que tem a empresa como sua fonte de renda principal, ele vai se preocupar muito antes, vai se preocupar mais com os problemas dessa empresa. Então, é medir essa dedicação, é conversar sobre esse risco, mas esse é um segundo negócio para você, mas esse é o primeiro para mim. Como é que a gente vai tratar disso? Como é que a gente vai levar uma sociedade em que essa empresa não tem a mesma relevância no sustento de um sócio do que tem no de outro? Outro ponto também é quando um sócio coloca dinheiro e o outro coloca trabalho. Nisso, o advogado pode ajudar vocês nessa questão legal, mas vocês vão precisar conversar um pouco também para evitar futuras existências de mágoa nesse sentido. Então, o que eu quero colocar para vocês? Eu quero colocar que a sociedade pode ser um negócio muito legal. Pode ser bem bacana, pode dar muito certo, tá? E muitas vezes ela não dá certo. Por quê? Ela não dá certo porque vocês não fizeram esses alinhamentos antes. E isso, como eu falei para vocês, prejudica muito também a equipe. Vou voltar a falar um pouquinho da equipe. Quando você é um profissional e você trabalha numa empresa, quando os sócios estão em conflito, isso te dá uma insegurança muito grande. Porque você começa a pensar, até quando essa sociedade vai se manter? E se essa sociedade acabar, o que vai acontecer com o meu emprego? Então, quando o funcionário começa a ver esse conflito, ele acaba não se dedicando tanto, ele acaba poupando energias ou para procurar um outro emprego, né? Ou ele se sente tão inseguro que realmente a performance dele vai ser comprometida. E às vezes os sócios não percebem, mas eles começam a querer
que os funcionários fiquem do lado de um ou do lado de outro. E isso é péssimo, porque aí você vai criando você cria um abismo na empresa, não só entre você e o seu sócio, mas você cria um abismo também com a equipe. Então, a equipe que está do seu lado e a equipe que está do lado do seu sócio. E aí você começa a ter conflitos de relacionamento entre equipe. Uma vez eu atendi uma equipe que existia esse conflito entre sócios, era até uma equipe familiar, 2 irmãos em conflito. E eram os 2 diretores da empresa. O que acabou acontecendo? Os 2 gerentes que estavam abaixo dele, que seriam pessoas que poderiam se dar super bem, também estavam entrando em conflito, porque eles estavam refletindo os conflitos dos sócios. Então, é bem interessante você evitar tudo isso, vocês estão vendo que é possível evitar, e vocês também poderem corrigir isso quando isso acontece, tanto em empresas familiares quanto em empresas que não são familiares. Então, o que eu digo para vocês nesse sentido? Prevenção, e se vocês também, trabalharem com um profissional especializado nesse tipo de alinhamento. Tá? Eu já passei por isso em muitas empresas, eu já fiz esse alinhamento societário, tanto em sociedades que vão se formar, quanto em sociedades que já estão formadas, e eu digo para vocês por essa minha experiência, o alinhamento, quando ele é feito na sociedade de informação, ele evita muitos conflitos e muitos problemas, podem até ter impacto financeiro depois. E eu prometi para vocês, né, que eu deixaria, eu falei na outra semana, quando eu anunciei este live, que não foi live, né, um vídeo gravado com formato de live, mas que eu deixaria para vocês algumas dicas de livros. Então eu quero deixar para vocês a dica de 2 livros, eles estão aqui na descrição do vídeo, que é o livro Administração de Conflitos na Empresa, as características e habilidades indispensáveis de uma liderança competente e eficaz, do José Carlos Maron. É um livro que ele não fala especificamente sobre a sociedade, na verdade nenhum dos livros que eu estou indicando falam especificamente sobre alinhamento societário. Essa pode ser uma oportunidade para mim, para escrever, de repente, meu 6º livro pode ser sobre alinhamento societário, mas eu estou trazendo, são livros que podem ajudar vocês a conhecer um pouco mais sobre o assunto. E o Empresa Familiar, Ame ou Deixe, do Michael Waller. Esses 2 livros, o link tá aqui embaixo, se vocês querem conhecer um pouco mais. E também na descrição do vídeo, eu estou deixando o link para o curso gratuito, né? Nós temos 18 aulas do curso 7 cenários profissionais para quem tem mais de 40 anos. Então, se você está com mais de 40 anos, não sabe se vai continuar a sua empresa ou não, e está pensando o que fazer da sua vida, nosso curso gratuito tem 18 aulas, o link está aqui no vídeo. Então, gostou dessa live que não foi live, né? Que foi uma live gravada, mas com um jeito de transmissão ao vivo. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, assista esse vídeo junto com o seu sócio, ative o sininho, para quê? Para que você seja sempre avisado dos nossos vídeos. Então, novamente, eu peço desculpas para vocês, na semana passada, realmente foi a maneira que eu programei a live para entrar no ar, que ela entrou em conflito com as configurações do meu computador e ela não ia entrar no ar de jeito nenhum. Ah, você podia ter entrado de uma outra maneira no YouTube? Poderia, mas daí todo mundo que estava ali naquele link não ia conseguir acessar o outro. Então é isso, gente. Nos vemos na semana que vem com um outro tema ligado tanto à carreira profissional e também à gestão empresarial para profissionais com mais de 40 anos. Como este vídeo teve formato de live, ele não tem aquele cardzinho com o resumo do vídeo, ok? E a gente volta com esse formato dos vídeos gravados e editados com os resuminhos na semana que vem.